O DHPP ouviu testemunhas que estiveram com Catiele no dia que a jovem desapareceu. Esse caso caminha para ter um final terrível, veja só. Os dias vão passando e nada de chegar a notícia que a família de Catiele tanto espera. Onde está a jovem de 23 anos que saiu de casa para assistir um jogo e nunca mais voltou? Por que Felipe, última pessoa a estar com Catiele, não convence a família de que não está envolvido no sumiço dela? São perguntas ainda sem respostas. O peroeiro agora terá que contar o que sabe para a polícia. Ele e outras pessoas estão sendo chamadas para prestar depoimento. Entre elas, Thaís, patroa da mãe da jovem que a viu crescer. Sobre o peroeiro com quem ela saiu e foi vista pela última vez. Você conhece ele? Sabe alguma coisa sobre este rapaz? Não, eu não o conheço, mas assim, eu fiz assim algumas perguntas só para ele via WhatsApp, depois ele não me respondeu mais, mas ele caiu em contradição várias vezes das coisas que eu perguntei para ele, inclusive da última vez que ele esteve com ela, né? E quando eu questionei, eu falei: você foi o último que esteve com ela, por favor me responda o que você sabe. Ele simplesmente sumiu e não respondeu mais. Felipe chegou a trocar mensagens com Thaís. Ele contou como foi o dia que encontrou com Catiele. Eu não lembro o horário exato, mas eu acredito que eu encontrei com ela, era 4h15, por aí. Foi ali perto, nós ficamos ali perto da casa dela ali. A gente estava fumando narguilé, tomando um uísque. Acho que a gente ficou ali até umas 6 e pouco, 7 horas, por aí. Aí depois disso, eu não vi mais. O rapaz disse também que Catiele queria ir para uma balada e que provavelmente iria se encontrar com alguém. Então, eu até perguntei para essa amiga dela, porque elas que marcam, né, de sair e tal. Eu perguntei para ela: comentou algo com você? Comigo ela estava brincando, falando Palazinho do Mal, Palazzo e tal, que é uma balada. Mas eu não ia, porque eu não estava com condições, com dinheiro para ir. Então eu fiquei de boa. Mas foi no comentário que eu ouvi dela, assim. Não, eu até perguntei para essa amiga dela, porque elas que marcam, né, de sair e tal. Eu perguntei para ela: comentou algo com você? Comigo ela estava brincando, falando Palazinho do Mal, Palazzo e tal, que é uma balada. Mas eu não ia, porque eu não estava com condições, com dinheiro para ir. Então eu fiquei de boa. Mas foi no comentário que eu ouvi dela, assim. Mas ela queria sair. Agora com quem eu não sei, né? Celular é pessoal, né? Cada um sabe o que conversa, o que faz. A mãe de Catiele trabalha como doméstica na casa de Thaís há 23 anos, mesma idade de Catiele. Segundo a família, Catiele não tinha motivos para querer sumir. Não estava deprimida, muito pelo contrário, estava bastante animada com o emprego que conseguiu recentemente e se dedicava bastante ao supermercado onde trabalhava como operadora de caixa. Jovem, bonita, vaidosa, gostava de se produzir para ir a festas, mas era, acima de tudo, muito responsável. E justamente pelo comportamento dela ser tão correto, é que a família suspeita que algo muito grave possa justificar esse desaparecimento. O que eu sei, por enquanto, é isso, e que ela está desde sábado, dia 23/11, desaparecida, por volta das 16 horas, mais ou menos, que ela estava na suposta tabacaria, e que umas 18 horas foi o último contato que ela teve com amigos, e depois ela não apareceu mais. Já se passou quase uma semana que Catiele foi assistir a final de um campeonato de futebol e desapareceu. E à medida que o tempo passa, inevitavelmente a família só consegue pensar no pior. A melhor amiga dela já veio prestar depoimento aqui no DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, assim como outros amigos, parentes. A patroa da mãe dela, da Ana Carla, que a conhece desde que ela nasceu, também já veio conversar com a polícia. E eu vou falar novamente com a mãe da Catiele,
que está aí muito abalada, não consegue dormir, nem se alimentar direito depois de todo esse tempo sem notícias da filha, né? Como que a senhora está se sentindo agora? Muito destruída. Destruída pelo fato de ainda não ter dado nenhuma posição ainda pra gente. Que a gente ainda não sabe o que aconteceu, né? Porque até agora ninguém achou, ninguém sabe de nada ainda. Então, a partir de hoje, eu espero em Deus que tenha alguma posição hoje pra gente aqui. É isso que eu espero. Você tem esperança que o caso ganhando repercussão, aparecendo no Cidade Alerta, alguém apareça com alguma informação, né? Com certeza, se alguém viu ela por aí nas ruas, ou que sabe de alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente. Ela sofre ainda mais com a maldade daqueles que não respeitam a dor de uma família desesperada. Gostaria que a senhora comentasse justamente sobre esses trotes, essas mentiras, porque disseram que viram Catiele no bairro de Guaianazes, zona leste de São Paulo. Depois também algumas tias receberam informação de que um corpo encontrado em um hospital poderia ser o dela. E aí vocês ficam sem saber no que acreditar, né? Verdade, disseram que entrou 2 Catiele com o nome Catiele no hospital. Aí a gente foi para lá, mas disse que já tinham reconhecido a família. Aí disseram que viu ela nesse bairro de Guaianazes, a gente correu para lá. Como não só foi uma vez, a gente foi 2 vezes. Ontem à noite a gente foi, procurou debaixo de viaduto, saiu divulgando as fotos e ninguém viu. Já puxaram até nas câmeras e ninguém viu nada. Então, eu espero que parem com isso, porque não é fácil pra gente, né? Sair correndo de um lado pro outro e nada. Decifrar esse enigma agora é um trabalho encabeçado pela polícia. A investigação quer tentar descobrir o que de fato aconteceu com Catiele. A jovem foi vista pela última vez no dia 23 de novembro, saindo de uma tabacaria que fica na zona leste de São Paulo, acompanhada de um amigo que se chama Tio Felipe. O dono do estabelecimento chegou a ouvir Tio Felipe comentando que os dois sairiam de lá e iriam para uma festa. Mas por que este rapaz contou uma outra versão para a família da jovem? Disse que a deixou perto da casa dela e que ela só deveria atravessar a esquina. A tabacaria fica a menos de 1 quilômetro da casa de Catiele. Mas ela não foi vista no bairro caminhando por ninguém. 1 hora depois, por volta das 7 horas, Catiele responde uma mensagem do rapaz com quem ela estava saindo. Diz apenas oi, mas não comenta o lugar onde ela estava nem para onde estaria indo. Será que a jovem, que apenas queria diversão, foi vítima de algum crime? O principal suspeito para todo mundo, para todos os efeitos, é o Tio Felipe, né? O perueiro com quem ela teria ido assistir o jogo e provavelmente teria sido a última pessoa a estar com a Catiele. A senhora continua aí com essa suspeita, com essa forte suspeita em relação a ele? Até que ele prova o contrário, sim, né? Porque ele cai em contradição. Uma hora ele fala que não lembra de nada, outra hora ele fala que deixou ela na esquina e que ele tinha outro rolê. Então isso está deixando a gente mais nervoso. Então eu espero que agora a polícia consiga arrancar alguma coisa dele, entendeu? Se ele não deve nada, ele vai esclarecer tudo agora. Aquela ali é a tia do Felipe, o tio da perua, que é suspeito da família e também está sendo ouvido pela polícia porque ele foi a última pessoa a estar com Catiele. Ele chegou aqui no DHPP na presença de 2 advogadas. Elas estão neste momento conversando com a tia dele. Ele está terminando de ser ouvido. Segundo a advogada, Felipe Augusto Gomes, de 28 anos, conhecido como o tio da perua, disse que só esteve com Catiele dentro da tabacaria. Você acompanhou o depoimento dele? O que ele disse à polícia? Ele disse toda a verdade, o que aconteceu. Ele mencionou pessoas que estavam no local e nós estamos esperando as pessoas chegar para comprovar tudo o que ele falou. Porque ele também quer que seja tudo esclarecido, para ele ficar tranquilo, porque está todo mundo caindo em cima dele. E tinha várias pessoas no local. Então está vindo todo mundo para cá para confirmar o depoimento. O local que você diz na tabacaria? Na tabacaria. O que ele disse exatamente que aconteceu? Ele estava na tabacaria, ela estava, todo mundo bebendo, conversando e ela tinha um encontro às 11 horas. Isso ele falou lá, só que a gente não sabe quem é essa pessoa.
Então, pessoas para confirmar tudo que ele disse, tudo que aconteceu, foi chamado agora, inclusive os carros para fazer perícia. O carro do peroeiro já está sendo levado para a perícia. Mencionaram um segundo carro que não era o dele. O carro dele é um Astra preto, ele não esteve de palio branco. Mas ele teria deixado ela perto da casa dela ou não? Não, provavelmente não. Porque ele disse isso para a família dela. Então, na verdade, consta em boletim de ocorrência e ele disse isso para a família dela, que eu não sei se está autorizado a falar tudo. Porque ele foi pressionado a dizer alguma coisa. E a própria mãe dela disse para as pessoas que pressionaram ele que não, para liberar ele, que ele não tinha nada a ver com isso. Não foi pela polícia que ele foi pressionado, foi por outras pessoas. O que ele acha que aconteceu com ela? Não tem ideia. Não tem ideia. Ele só sabe que ela tinha um encontro. Ele não tem ideia do que aconteceu com ela. Outras testemunhas também foram chamadas ao DHPP. A Pamela, que é a melhor amiga de Catiele, já prestou depoimento. Ela está neste momento trabalhando, mas aceitou a conversar com a gente pelo telefone. E agora eu vou fazer então esta ligação. Oi? Oi, Pamela. É a Luísa, tudo bom? Oi, pode falar? Oi, Pamela. Você pode contar pra gente o que você disse à polícia no seu depoimento? Então, eu falei que eu falei com a minha amiga no sábado, dia 23. Ela me mandou mensagem chamando eu para ir beber com ela e com um colega nosso em comum, em torno de 3h45 da tarde. Esse colega seria o tio Felipe? Isso. Uhum. Seria o Felipe. Aí, em torno das 4h09, 4 horas, ele mandou uma foto dos dois juntos na tabacaria, que era próximo da onde a gente mora. E aí eu voltei ao expediente, quando eu fui no horário de almoço, eu voltei a falar com eles, tanto com ela, tanto com ele, ela pegou e me mandou a última mensagem às 6h23, que ela me mandou mensagem falando que me desejando um bom trabalho, bom término de trabalho e que a gente veria mais tarde, até mais tarde, amiga. Pamela confirma que a amiga encontraria outro rapaz mais tarde, mas acredita que Catiele não foi a esse encontro. No sábado, ela não estava arrumada, ela saiu, ela chegou do serviço, deixou a bolsa, comeu alguma coisa e saiu com ele para beber. Ela falou para mim em mensagem que ele estava enchendo o saco dela, chamando ela para beber. Ela, nossa, esse cara chato, tá enchendo meu saco aqui para beber. Aí eu falei, entendi, amiga. Aí ela falou, aí eu vou. E foi. Ela sabia da insistência de Felipe em ter um relacionamento com a amiga, mas não desconfiava que ele pudesse fazer alguma maldade contra a Catiele. Você suspeita desse Felipe? Olha, eu não posso acusar ninguém, porque eu não sei, até então, quando a gente estava falando com ele não demonstrou, assim, ser uma pessoa de má fé, até porque ela já conhece ele há um tempo, ele é tio da perua, como você sabe, ele entregava a sobrinha dela, ele pegava algumas crianças no meu prédio, também no meu condomínio. Então você está como o resto da família, sem saber o que pensar e ao mesmo tempo temendo pelo pior, né? Olha, eu não quero pensar o pior, entendeu? Eu quero acreditar que alguém pegou ela e está escondendo ela e que ela ainda está viva, porque pensamento negativo atrai coisa ruim, atrai pensamento negativo não é o melhor. Todo mundo está pensando o pior e eu quero pensar o melhor, eu quero pensar que a minha amiga vai aparecer e que uma hora as coisas vão começar a fluir, porque até agora a história está sem pé, sem cabeça, ninguém sabe não explicar, não tem nenhuma explicação. Ana Carla já procurou pela filha até em lugares onde Catiele só poderia estar se estivesse morta. A busca se torna mais difícil com o passar do tempo. Ela não vê a hora desse pesadelo acabar. A única coisa que eu quero é que se alguém está com ela, se alguém tá segurando ela em algum lugar, que solte. A gente não vai fazer nada com ninguém. Eu só quero a minha filha de volta. Que tragédia. Nós já temos o fim dessa história. Nós já temos o fim
da história dessa menina que trabalhou o dia inteiro, que tomou banho e teve a infelicidade de encontrar o tio da perua. Essa foto que você está vendo agora, por sinal, ela foi tirada momentos antes do assassinato, exatamente isso que você está ouvindo. Eu quero avisar ao Brasil que está confirmado o assassinato de Catiele. O tio da perua confessou ter matado a menina. Todos já suspeitavam deste homem. Felipe confessou ter matado e enterrou o corpo de Catiele num matagal perto da casa dela. A menina que estava sumida desde o dia 23. A última pessoa que estava com ela era o Felipe, portanto, não havia outra suspeita. Dentro de alguns minutos, você já vai ver a reportagem que relata a confissão do tio da perua que acabou com a vida dessa menina tão jovem, tão inocente, tão bonita. Como medir a dor de uma mãe que perde a filha de uma forma tão violenta? Impossível aceitar uma morte tão cruel. Uma jovem cheia de vida e repleta de sonhos, assassinada a sangue frio. O mundo da família desabou assim que veio a confirmação. Catiele de Jesus Oliveira, de 23 anos, foi morta pelo homem que todos suspeitavam, Felipe, o tio da perua. E eu creio que o que ele fez com ela foi porque ela não queria nada com ele. Então ele aproveitou a oportunidade que ela estava sozinha, deve ter colocado alguma coisa na bebida, entendeu? Porque até onde eu sei, eu já estou sabendo que a blusa de frio que ele estava vestido está toda rasgada. Então ela deve ter lutado com ele, entendeu? Que esse monstro. Isso é um monstro. A mãe da operadora de caixa não se conforma em saber que a filha estava todos esses dias enterrada no meio do mato. Por isso que desde o início eu falei, ele é o verdadeiro culpado. Porque não deu tempo uma pessoa sumir da esquina de casa, não deu tempo, não deu. A senhora até não tinha certeza justamente porque ele sempre aparentou ser bonzinho, né? E tinha boa fama aqui no bairro, mas... Até então eu não conhecia. Eu ouvia falar esse tal de tio Felipe, mas eu não conhecia pessoalmente. Entendeu? Então quando eu vi ali, eu até achei que era outra pessoa que vinha conversar comigo e era ele. O monstro mata minha filha e ainda veio até a mim. Depois de dias negando qualquer participação no sumiço de Catiele, o tio da perua confessa a autoria de um crime brutal. Felipe matou e enterrou o corpo da jovem neste matagal que fica aqui no bairro Cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo, a poucos quilômetros da tabacaria, onde os dois foram assistir a final de um campeonato de futebol. Amigos e parentes de Catiele sabiam da insistência de Felipe em ter um relacionamento com a jovem e acreditam que se ele não premeditou o crime, a trouxe para cá com a intenção de fazer algum mal. Você acha que ele premeditou tudo? Ele não premeditou, porque senão ele não teria mandado foto para amiga dele. Ele não seria tão burro a esse ponto. Entendeu? Porque enquanto ele estava na tabacaria com ela, com a minha sobrinha, ele mandou uma foto para Pamela. Então ele não premeditou, isso daí foi depois que ele saiu da tabacaria. Agora chegou contando um monte de mentira, uma hora falava que deixou na esquina, outra hora deixou, ela saiu andando da tabacaria aqui pra casa, entendeu? Saiu andando, veio andando e nunca chegou em casa. Ainda fala, vem jurar aqui que não tinha nada a ver com isso. Era o principal suspeito, entendeu? Não tinha nem pra onde ele correr. Catiele era muito vaidosa, bonita, alegre e cheia de adjetivos. A saudade da jovem só faz aumentar a revolta. Provavelmente ele já tinha interesse, algum interesse na minha sobrinha, que era bonita, entendeu? Ele já estava de olho nela, ela não queria nada com ele, ele resolveu pegá-la à força. E provavelmente ela deve ter lutado com ele, né? Porque eu conhecia muito bem ela era muito chorona. Imagina o desespero dela.
A família de Catiele agora tem a difícil missão de vir ao IML para fazer o reconhecimento do corpo. Todos esperam pelos resultados de exames periciais que vão indicar a forma como ela foi assassinada e dizer se houve ou não violência sexual. O tio da perua transportava crianças e adolescentes há anos. Moradores do bairro e conhecidos da jovem ficaram chocados por tamanha frieza e crueldade. No dia do depoimento, ele tentou negar mais uma vez a autoria do crime, mas não conseguiu esconder evidências como marcas de arranhões nos braços. Ele ficou arranhado também, senhora? Ele tá arranhado no pulso, que eu vi o policial falar que ele tava com arranhão, entendeu? Como ele tava de blusa de frio, né? Deve ter pegado só isso. Mas eu já soube que a blusa tá toda rasgada. A tia de Felipe acompanhou junto com 2 advogadas o depoimento que o sobrinho deu à polícia. Ela não quis gravar a entrevista, mas ligamos para ela no dia seguinte à confissão. Alô? Alô, Elisângela? Isso. Oi, aqui é a Luísa Zanqueta, do Cidade Alerta, tudo bem? Tudo bem? A gente pode conversar sobre o seu sobrinho, Felipe? Olha, eu não tenho o que conversar. Você estava ontem na frente do DHPP e eu gostaria de saber se vocês suspeitavam que ele fosse capaz de cometer um assassinato assim, tão frio. Olha, eu não tenho nada a declarar, eu estou trabalhando. Ele já cometeu outros crimes? Olha, eu vou desligar, tá? Um bom dia para você. Deus abençoe você. E a tia dele dizendo, não, ele é um menino trabalhador. Ai, imagina, um rapaz que não era capaz de fazer mal a uma mosca e matar um ser humano. E eu só quero descobrir como que ele matou a minha filha, entendeu? Que ele é um monstro, ele é um monstro. Na mesma noite em que cometeu o crime, algumas horas depois, Felipe Augusto Gomes, de 28 anos, teria dito a amigos que encontrou 2 garotas em um bar. E você acha que isso é um ser humano? Isso não tem coração, não. Quer dizer, ele fez tudo de sangue frio, aí volta e vai pro rolezinho com mais 3. E o que faltou para ele matar mais uma dessas? O perueiro demonstrou à família que estava preocupado em achar Catiele. Um comportamento doentio, de quem não sente remorso ou culpa pelo que fez. Eu espero que a autoridade dá uma pena alta para ele, porque dá de 5 anos e abaixa para 2 anos, e daí a pouco ele tá na rua fazendo tudo de novo, com aquela cara de santo dele. Que ali é um monstro. O que ele fez é de gente que não tem coração. Que ele vinha até a mim e falar que estava à disposição, que ele sentia muito, mas ele não sabia da minha filha. Não, isso não é gente, não. Eu quero justiça, eu não quero que ele saia da cadeia. Eu quero que ele fique para sempre lá para ele pagar o que ele fez com a minha sobrinha. Entendeu? Porque isso não é gente, isso é um monstro.